Olá, meus queridos amigos. Agradecer pela oportunidade, pelo convite que me foi feito da nossa querida amiga Leda, em nome do Centro Espírita João Moreira Rego. Mandar um grande abraço, um beijo com muito carinho para todos que fazem parte dessa família. E desejar realmente que essa mensagem e essa nossa conversa de hoje chegue no momento onde todos vocês possam refletir junto comigo qual é o sentido do Natal, qual é a essência do Natal. Para nós espíritas é algo extremamente contagiante e que esse momento que contagia os nossos corações, relembrando o nascimento do nosso querido Mestre Jesus, que essa nossa alegria possa contagiar a todos os irmãos que estejam em sofrimento, que estejam passando por discórdias, desavenças, dores físicas, dores psíquicas. E é nesse clima de desejo para que essa paz do Cristo alcance a todos, que a gente vai começar as nossas reflexões com a ajuda de uma mensagem do benfeitor Emmanuel, pela psicografia do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, para nos ajudar a entender um pouco mais a essência do Natal. Qual é o verdadeiro sentido dessa data? Se a cada ano a gente tem renovado os dias, os meses e o tempo de forma incessante. Ele não para, mas ao mesmo tempo exige de nós uma mudança e uma perspectiva diferente. Nesse momento em que estamos vivendo, é muito oportuno a gente tirar um pouco do nosso dia, da nossa semana, para a gente refletir sobre quais são as questões essenciais da existência humana, o que nos movimenta, o que pode dar sentido às nossas vidas. E no Natal, uma época em que muitas pessoas chegam para mim, inclusive, né, no consultório, chegam e me dizem: nossa, Érica, mas essa data é sempre muito triste para mim. Essa data sempre me deixa muito melancólico, muito inquieto, com uma sensação de vazio. E eu fico me perguntando a respeito do que essa pessoa, na verdade, compreende sobre o Natal. Será que a essência do Natal e do verdadeiro sentido esteve presente em algum momento na vida dessas pessoas? Para que elas pudessem olhar para essa data com uma perspectiva diferente. E esse é o nosso convite. Olhar para essa data com uma perspectiva renovada, com uma perspectiva de alguém que está olhando pela primeira vez, como se a gente estivesse analisando o Natal e esse momento e essa data em especial pela primeira vez. Então é como se a gente estivesse sentindo o entusiasmo da criança quando ela está ali querendo descobrir alguma coisa, quando ela está abrindo algo que ela quer descobrir que está ali dentro. Então que a gente possa nesse momento perceber essa data com a reflexão que a gente vai fazer através da ajuda dos benfeitores espirituais, olhar para esse momento como aquela criança que está vendo algo novo, não é? Então é esse o convite que a gente faz. E para começar a nossa reflexão, eu trouxe uma mensagem, na verdade, eu me baseei um pouco nos meus estudos, nas minhas reflexões para fazer essa atividade de hoje, em duas mensagens, uma de Emmanuel e a outra de Joana de Ângeles. E a de Emmanuel
ela tem o título O Natal do Cristo, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o benfeitor começa a mensagem com a seguinte frase. Ele vai dizer: a sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Então, o benfeitor abre a mensagem dizendo que a sabedoria da vida situou o momento do Natal antecedendo um ano que se inicia, não à toa, mas com um propósito grande, para que nós possamos renovar o nosso olhar sobre esse ano que se inicia, fazermos também uma análise do ano que passou, do nosso comportamento, das nossas dificuldades, para que a gente possa sentir nesse momento, tanto fazendo uma retrospectiva daquilo que foi saudável, mas também daquilo que pode ser melhorado. E olhar para frente, ou seja, percebendo que, à medida que o tempo passa, os nossos compromissos também aumentam diante da vida. À medida que nós vamos amadurecendo, vamos entrando em contato com o conhecimento, os nossos compromissos também vão aumentando perante as demandas que a vida vai nos trazendo. E continuando a mensagem, ele vai dizer: a recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Então é muito natural também que nesse momento a humanidade, de alguma forma, ela se enche de um espírito de fraternidade, onde a gente desperta um pouco para olhar para o outro, para tentar de alguma forma suprir a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Então é muito natural grupos se organizarem para presentearem crianças, fazerem atividades com idosos. Então isso é comum devido a esse momento realmente que a gente tem de transição. Então é relembrar a figura do Mestre Jesus, a forma como Jesus veio até nós de uma forma extremamente humilde, se fez o mais humilde, como uma grande lição, faz com que a gente entre em contato mesmo com essas emoções e que isso de alguma forma nos mobiliza para esse sentimento de cristandade. Então esse também é um momento muito oportuno. E aí Emmanuel vai dizer assim: não mais o estábulo simples, nosso espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer que não mais o local simples em que Jesus nasceu vai provocar em nós esse despertar, mas principalmente esse sentimento de renovação, esse sentimento que está no íntimo de cada um, desse chamamento mesmo de Deus a que nós nos estejamos mais conectados. Então, é esse sentimento que muitos de nós percebemos e que, se dermos vazão a ele, a gente vai ter a oportunidade de sentir Deus em nós, através desse sentimento de cristandade, do próprio Cristo. E aí ele vai dizer: santas alegrias nos procuram a alma em todos os campos do idealismo evangélico. Natural, o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada. Entretanto, não podemos olvidar o trabalho renovador a que o Natal nos convida. Cada ano, não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros que desistiram temporariamente da comunhão fraternal. Então, ele vai dizer o seguinte, que apesar desse movimento festivo em que nós nos confraternizamos com os nossos amigos, com os nossos familiares,
hoje de uma forma diferente, né? Muitos no formato online, outros ainda tiveram a oportunidade de estar próximos dos seus parentes, mas muitos não puderam fazer isso pelo momento em que estamos vivendo. Mas a ideia que o benfeitor está querendo trazer para a gente é que esse movimento festivo, de alguma forma, também pode provocar uma renovação das nossas esperanças. Mas, para aqueles que ainda resistem, né, dentro de um pessimismo exacerbado, de uma falta, de uma desesperança exacerbada, essas pessoas, elas estão temporariamente, né? Ele fala que é um processo lento. Elas estão temporariamente naquele estado, né? Que aos poucos vai haver um momento do despertar. E aí Emmanuel vai dizer: as oportunidades de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes, ou de esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais, em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias. Então, também, nesse momento, muitas pessoas começam a analisar suas atitudes, a refazer esses caminhos e a se dar conta de que precisa pedir desculpas, precisa pedir perdão, precisa se dedicar mais a alguém que ama, precisa refazer o caminho. Então, ele diz que esse momento é muito propício para esse tipo de reflexão, extremamente saudável, tá? E aí ele vai dizer: conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o ano novo à nossa vida. Eu achei isso de uma beleza e de uma profundidade sem igual, porque à medida que a gente vai viver o nosso Natal, a gente vai projetar isso para o nosso ano. A gente vai refazer a nossa trilha, a nossa caminhada de uma forma diferente. Se muitas vezes o Natal nos possibilita essa análise, esse contato com aquilo que há de mais humano em nós mesmos, que é esse sentimento de fraternidade, de compartilhar. Se entrarmos em contato com isso de maneira saudável e proveitosa, a gente vai conseguir aproveitar esse sentimento de que se renova em nós para o ano seguinte, para o ano que se inicia, né? Então, por isso que ele fala no início da mensagem, não é à toa mesmo que o Natal antecede esse momento, porque para que nós despertemos realmente o sentimento de cristandade em nossos corações, da humildade, da simplicidade, de que nós precisamos às vezes de tão pouco, e a pandemia nos ajudou também a redimensionar as nossas necessidades, as nossas prioridades. Esse momento, esse Natal, ele é muito mais especial, porque a gente pôde perceber que a gente poderia viver com menos, que a gente poderia se dedicar mais a quem está mais próximo de nós, que a gente poderia entrar em contato conosco mesmo, de uma forma mais sistemática, de uma forma mais integral, onde a gente passava, às vezes, o dia inteiro fora de casa, entregue a todos os turbilhões da vida cotidiana, da agitação, e aí nós nos vimos dentro do nosso próprio lar, tendo que conviver mais com aqueles que Deus nos colocou, não é? Dentro daquele lar, para conviver com aquelas pessoas com as quais nós temos compromissos e também elas têm compromissos para conosco. Então a gente se viu num momento de repensar as nossas relações de uma maneira muito profunda. Então esse Natal, ele é muito peculiar, porque ele vai fazer a gente também pensar
Como é que foi a minha atitude durante esse ano? Já que eu estive nesse processo de reclusão, como é que eu me postei? Qual foi a minha postura diante da vida, perante os meus amigos, perante os meus familiares? Então, é muito saudável a gente fazer esse tipo de reflexão. E à medida que a gente reconhece onde a gente pode melhorar, as nossas principais dificuldades, a gente pode se planejar para o ano seguinte. A gente pode renovar as nossas esperanças para que no ano seguinte a gente continue nesse processo de aprendizado, mas também a gente possa se cuidar mais, a gente possa cuidar mais do outro e a gente possa fielmente começar a exercitar o amai-vos uns aos outros, como a si mesmo. E o benfeitor continua dizendo: o aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Então, o Natal ele vai anteceder ao início do ano, não é? O que simbolicamente a gente convencionou ao início do ano. E ele diz: com o Mestre recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo encontramos o dia da fraternidade universal. Então veja que simbolismo, não é? É extremamente válido para todos nós repensarmos o sentido do Natal, para que a gente possa, aos poucos, deixar essa ideia imatura de que o Natal é tristeza, de que o Natal é hipocrisia, para que a gente possa mudar a nossa perspectiva diante um momento extremamente importante na vida de muitas pessoas. Então, é claro que se a gente for analisar, essa renovação ela pode se dar a qualquer momento e a qualquer tempo na nossa vida. Então, não é só no Natal que isso acontece, mas a gente está chamando a atenção para essa data porque é uma data que mobiliza emocionalmente as pessoas. E isso é inegável. A gente vê as pessoas agindo de uma forma diferente umas com as outras. Então, é aproveitarmos esse momento para que a gente possa realmente se renovar internamente, que é isso que ele diz. O mestre, ele vai nos ofertar amor e concórdia, desde o seu nascimento. E o início do tempo vai nos ofertar o quê? O dia da fraternidade universal. Ou seja, um dia em que todo mundo está num momento de buscar a concórdia universal, onde a gente possa vivenciar esse momento de uma maneira mais singela, simbólica, mas principalmente dentro de cada lar, que esse momento possa ser único de demonstração de amor, de demonstração de afeto, de qualquer forma, seja uma palavra, seja um carinho, seja uma comidinha feita de forma especial. Então, cada um tem a sua forma de demonstrar afeto, né? Então, é isso, é esse também uma das perspectivas de olhar para esse momento. E aí ele vai dizer que, se com o mestre a gente recebe o dia do amor e da concórdia, o primeiro renova a alegria. Então, veja, o benfeitor está nos trazendo a mensagem de que o nascimento do Cristo, ele tem o propósito de renovar a nossa alegria e não de nos causar tristeza. O primeiro, ou seja, o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, tem o propósito de renovar a alegria em nós, a esperança, porque a vinda do Mestre teve esse grande propósito de trazer para os nossos corações a boa nova, a boa notícia. Então, como eu falei no início da nossa conversa, é olhar para o Natal como se a gente estivesse vivendo algo pela primeira vez.
com entusiasmo, com alegria, principalmente alegria por ter em nosso seio de convivência e de experiência os conhecimentos da doutrina espírita. Então, não tem como olhar para o Natal de uma outra forma. Se você, através da doutrina espírita, se você realmente não entende o Natal como esse processo de renovação das esperanças e da alegria humana. Porque Jesus, ele veio para nos dar uma excelente notícia, para nos dizer e nos exemplificar que nós éramos muito amados e que nós éramos e somos ainda, né? Que nós éramos importantes para Deus. Então, talvez essa seja isso, talvez não, com muita convicção, principalmente conhecendo a doutrina espírita como nós conhecemos. Jesus veio nos provar que nós somos amados por Deus e que ele representava esse amor. Uma das maiores provas desse amor foi o contato de Jesus com todos nós. Foi a vinda do Mestre, onde o nosso planeta se revestiu de uma vibração diferente, de um momento diferente, onde nós tivemos a oportunidade de encontrar com o Mestre de uma maneira extremamente feliz. E esse encontro é também um encontro espiritual. É um encontro onde a gente possa fechar os nossos olhos e nos ver diante do Mestre amado com todas as características que nós conhecemos do Mestre e nos colocarmos diante dele através da nossa mente e nos alegrarmos pela sua vinda. É nos colocarmos muitas vezes a nos imaginar aquele momento de Jesus ainda bebê no estábulo e como a nossa mente ela é múltipla de tantas possibilidades de nos enxergarmos naquele momento e percebermos o céu em festa, em alegria e nos contagiarmos com essas alegrias. Porque se a nossa mente é capaz de criar os piores cenários, os piores desdobramentos, a nossa mente também é capaz de criar esses momentos de alegria e contentamento. Então, que a gente possa também fazer isso com essa memória que existe, trazermos esses elementos que nós conhecemos da história e nos colocarmos dentro dessa história. Por que não? Por que não tirarmos um pouco do nosso dia e nos mentalizarmos naquele lugar de conviver com Jesus, de nos colocarmos ali em pensamento, escutando as palavras do Mestre e sentirmos de fato as suas palavras tocarem os nossos corações. E o benfeitor continua afirmando: se no primeiro, que é o Natal, renova a nossa alegria, o segundo, que é a chegada do Ano Novo, reforma a nossa responsabilidade. Comecemos oferecendo a Ele 5 minutos de pensamento e atividade, e a breve espaço, nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua íntima boa vontade para com as criaturas, nas bases da sabedoria e do amor. Então, Emmanuel está nos convidando a esse exercício, que nós possamos tirar 5 minutos para nos conectarmos com Jesus. E tem uma mensagem de Meimei, eu gosto muito dessa mensagem, uma mensagem que eu tenho sempre comigo,
onde ela diz que se nós começarmos a nos conectar com Jesus, nem que seja só no Natal, nós já estaremos dando um passo gigante no nosso progresso. Porque toda a nossa conexão com Deus, ela é aproveitada, ela é salutar, porque faz despertar em nós os nossos potenciais divinos. A gente não tem ideia do significado que tem um minuto de conexão com Deus na nossa existência. Às vezes pode mudar o curso das coisas, a partir do momento que a gente se deixa contagiar por essa força divina que está em estado latente dentro de nós. E o benfeitor Emmanuel também fala isso, né? Então comecemos a oferecer a ele 5 minutos dos nossos pensamentos, da nossa atividade. E muitas vezes, num curto espaço de tempo, nosso espírito vai se achar convertido em altar vivo. E ele diz: não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Então, essa mensagem é para que a gente compreenda a importância do significado do Natal, que tão pouco a gente valoriza. A gente está muitas vezes tão preocupados, né, com aspectos externos, com relação a roupas, a presentes. E aí a pandemia também nos ajudou a redirecionar esse olhar, redirecionar essas prioridades, de que a prioridade hoje, gente, é estar ainda na existência humana para poder aproveitar o máximo que a gente pode aproveitar. É de confraternizar e de ver os nossos familiares saudáveis. Isso é a prioridade, para que a gente possa aproveitar o nosso processo reencarnatório da melhor forma possível. Então, a própria pandemia fez com que a gente redirecionasse. Eu não preciso de uma roupa nova. Eu não preciso de um presente. O que nós, seres humanos, de fato precisamos para ter uma vida digna é amor. Esse alimento da alma é extremamente saudável e importante. É o que faz realmente aquecer os nossos corações. É o que faz com que o nosso Natal se torne especial e não ter presentes. Esse é o sentido. Então a gente pode naturalmente experimentar isso que é da existência humana, mas que a gente não perca de vista o sentido que tem o Natal, que é de renovar as nossas alegrias, as nossas esperanças, despertando esse sentimento de cristandade, para que a gente possa começar um ano novo, de fato renovados. Essa é a proposta da mensagem que Emmanuel nos traz. Enquanto a gente não deixar o Cristo nascer em nós, enquanto a gente não deixar o Cristo ficar conosco, nos conectarmos com Ele, dificilmente os nossos dias serão dias de contentamento, apesar de todas as adversidades que cada um de nós enfrentamos, doenças, problemas de diversas ordens, emocional, financeira, familiar, no trabalho. Mas se a gente não deixa o Cristo nascer em nós e fazer com que ele aos poucos cresça esse sentimento de que o Cristo está vivo aqui conosco, dificilmente a gente consegue ter um ano com perspectivas salutares.
Porque se a gente se deixa imbuir por esse sentimento de alegria, de esperança e de renovação, a nossa visão se torna turva e tudo ao nosso redor se torna turbulento. Então esse é o convite. E aí na mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, como ela vai falar da revolução que Jesus faz na vida da gente. Então o Natal também é esse momento oportuno de deixar o Cristo revolucionar os nossos corações. Nos dá uma sacudida, né? Fazer essa autoanálise, mas ao mesmo tempo caminhar, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, como diz a música, não é? Então, a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, pela psicografia de Divaldo Franco, ela vai dizer que quando Jesus estava aqui conosco, Jesus simplesmente nos amava. Ele simplesmente nos amava. E ele nos amava tanto que, apesar da nossa dificuldade de expor as nossas fraquezas, de expor aquilo que a gente tem de pior com Jesus, as pessoas se entregavam sem medo, porque Jesus amava. Jesus nunca teve um olhar de condenação para ninguém. E era esse o elemento essencial que também fazia com que nós nos conectássemos com Ele. Porque Jesus, Ele nunca julgou ou condenou ninguém. Até mesmo aqueles que tinham para com Ele as suas divergências. Sempre foi respeitoso e sempre teve a amorosidade no olhar. Então Jesus, como Ele nos amava muito, Ele tinha uma maneira diferente de tocar nossa alma. Diante de Jesus, a gente não se sentia agredido, invadido. Por que hoje é tão difícil a gente se abrir com outras pessoas? É algo que eu encontro muito na minha prática profissional. É muito recorrente as pessoas me dizerem, mas eu não tenho em quem confiar. Eu não posso contar isso para ninguém. Ninguém é digno da minha confiança. As pessoas podem me trair. Porque a gente vive o tempo todo numa sociedade que só condena, que olha e já dá uma sentença. Essa pessoa é assim. Então, esse movimento da nossa sociedade faz com que cada vez mais a gente se retraia, a gente se volte para esse mundo interno e a gente não tenha coragem de compartilhar com o outro as nossas fraquezas. Mas, ao contrário disso, o que nos faz pessoas resilientes, pessoas fortes, é a capacidade que nós temos de nos conectar através das nossas fraquezas. Como é interessante esse movimento. E Jesus, ele nos olhava com amor, com olhos de amor, porque era esse o sentimento e a emoção verdadeira. Então, através disso, ele transmitia para a gente essa segurança de que nós podemos despertar as nossas potencialidades. Então, Jesus olhava para a gente e sabia e nos contagiava com essa grande verdade de que ele sabia que nós somos capazes de lidar com as nossas dores. Então Jesus tinha essa capacidade de despertar em nós o melhor que nós temos, através do amor que ele sentia. Então,
ele despertava em todos essa visão nova da existência, essa experiência de se renovar, de mudar, de partir dali e mudar o caminho da própria vida. E a benfeitora vai dizer que Jesus amparando a gente em tantos momentos, e ao mesmo tempo em que ele nos amparava, nos dava essa coragem para se renovar, ele não nos impedia de escolher. Ele nos respeitava profundamente, respeitava as nossas escolhas. E até hoje assim é. Apesar do amor imensurável do Cristo por todos nós, ele não nos impede de colocar em prática o nosso livre-arbítrio, porque ele sabe que nós estamos num processo de aprendizado. Então Jesus não se inquieta com o tempo, ao contrário de nós, né? A gente quer tudo para ontem, a gente quer resolver tudo, a gente quer tudo rápido. Com Jesus é diferente, porque ele sabe, espera. Ele espera por nós de uma forma tão amorosa, que se nós conseguíssemos adentrar nessa sintonia, a gente não iria mais se inquietar com a nossa incapacidade de controlar as coisas e com a nossa incapacidade, muitas vezes, de prever as coisas. Então, o que inquieta muito a gente é o incontrolável e é o imprevisível, porque a gente quer controlar tudo, né? A gente quer ter tudo ali. Claro que é importante a gente se planejar, a gente se organizar para as coisas, extremamente saudável, mas a gente quer mais. E muitas coisas na nossa vida vão se desdobrando, na verdade. A gente não tem controle sobre elas. Então, aprender a lidar, porque até essa capacidade da gente aprender a lidar com o que é incontrolável é importante nesse processo, inclusive, de não se apegar demais a coisas, de não se apegar demais àquilo que é temporário nas nossas existências. Se é temporário, tem começo, meio e fim. E a gente precisa aprender a se desligar de algumas coisas. A gente precisa aprender a fechar ciclos na nossa vida. Então, isso tudo é um processo lento de amadurecimento psíquico, de amadurecimento espiritual. E o que a benfeitora vai dizer para a gente é isso, é que Jesus ofertava o amor, mas também sabia respeitar o tempo de cada um. E aí ela vai dizer algo que é fabuloso. Ela vai dizer assim: Jesus oferecia a contribuição do primeiro passo. Os demais pertenciam ao candidato que os deveria dar. Então, todas as vezes que a gente cair, Jesus vai estar lá para nos levantar, para nos ajudar, para nos erguer, para nos dar a energia necessária, a coragem necessária para o recomeço. Mas é importante que nós continuemos a jornada. Que a gente continue a dar os próximos passos. E ela vai dizer: a obra geral, a ação de cada um, que cada um cabia realizar. Se a gente deseja realmente a cura dos nossos males, deixa-te escutar e deixa-te auscultar por este sublime psicoterapeuta, que é o psicoterapeuta das nossas almas, que é o Mestre Jesus. A benfeitora vai dizer: segue-lhe
as instruções. Porque se a doutrina espírita revelada pelos benfeitores espirituais nos diz com muita clareza que Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. Se ele é o nosso modelo, então a gente tem que seguir o modelo, porque inclusive esse modelo não vai mudar. Não está sujeito às transformações do tempo. Não está sujeito às transformações da vida cotidiana, como a nossa está, né? Vou dar um exemplo. Acho que todo mundo vai lembrar daquela moda da calça boca sino, né? Tem um outro nome, mas eu nunca lembro. Mas eu acho que todos vão lembrar. Na época em que era assim, modelo, né? O modelo de calça era calça boca sino. E aí depois acabou-se esse modelo. Ninguém mais usava. E aí depois de muitos e muitos e muitos anos, volta o modelo. Então esses modelos da nossa vida cotidiana, eles vêm e vão, eles passam. Mas Jesus, que é o modelo das nossas vidas, ele permanece até hoje. Por quê? Porque Jesus só fez o que está nas leis divinas, que são imutáveis. Então é isso que a gente precisa ficar atento. Por isso que Natal é renovação de alegria. Porque Jesus está ali naquele momento a nos burilar os sentimentos, as emoções, para esse despertar, para essa reconexão, para que a gente possa deixar em nós surgir esse sentimento. E a benfeitora vai dizer que revoluciona-te, rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade e o passado sombrio. Renasce de dentro de ti. Esse é o convite eterno para todos nós. Renascer dentro de nós mesmos. Aproveitarmos esse sentimento cristão que está presente de uma forma latente e de uma forma concreta na experiência da humanidade terrestre. Para que esse momento também repercuta dentro de nós. Porque a verdadeira transformação, ela se dá de dentro para fora dos nossos corações. Essa é a verdadeira renovação. Então, que nós nos renovemos nessa proposta cristã. E ela fala, né, que a gente se liberte, ou que a gente procure se libertar do comodismo, da autopiedade, do autoflagelo e do passado sombrio. Quantos de nós, meus amigos, ainda estamos arrastando correntes? Quantos de nós, encarnados, ainda trazemos coisas do nosso passado doloridas para ferir o outro e para também nos ferir, porque a gente não consegue largar. E a gente não consegue entender que o tempo passa, as pessoas mudam. Eu mudo, cada um de nós. O filósofo Heráclito, ele tinha uma ideia principal e ele dizia que tudo muda. Tudo muda. Ninguém é o mesmo quando toma banho. Olha que interessante, tem um ditado, né, que diz assim: a gente vai no mesmo lugar pela segunda vez
Nem a gente é o mesmo, nem aquele lugar é o mesmo. A gente não é o mesmo porque a gente já viveu tantas experiências. E aquele lugar, apesar de se tratar de um lugar físico, mas quantas pedrinhas se movimentaram sem a gente perceber ali? Quantas plantas morreram e quantas outras nasceram ali? Então, são coisas imperceptíveis, mas a ideia central é que tudo está se transformando o tempo inteiro, mas a gente insiste em arrastar corrente. Tem um exemplo bem interessante sobre isso, do quanto a gente ainda se maltrata, né? Que é um exemplo muito simples que eu vou dizer para vocês. Então, se você pegar um objeto, vamos supor que eu pegue aqui um livro, um caderno, seja lá o que for, né? E eu seguro ele com a minha mão por 5 minutos, nessa mesma posição. Vamos supor que seja um copo d'água. Eu pego um copo d'água, coloco metade de água e seguro ali na minha mão por 5 minutos. Depois de 5 minutos, eu posso ali, tranquilo, meu braço está bem, mas vamos imaginar que eu fique com ele 1 hora. Depois eu fique com ele 5 horas, segurando ali, imóvel. 6 horas, 7 horas, 24 horas, segurando aquele copo ali com aquele pouquinho de água. Após tantas horas, o copo é o mesmo, a água que está ali dentro é a mesma quantidade, mas o meu estado de resistência mudou completamente. A minha forma de pegar aquele copo mudou completamente. Eu não tenho mais a mesma resistência do que há tantas horas atrás. Então, é essa ideia que a gente gostaria de passar também para vocês, de que os problemas são os mesmos, mas à medida que eu deixo eles permanecerem na minha vida através da minha mente, eles se tornam muito mais desgastantes. Eles se tornam muito mais pesados de lidar, sofridos, porque é isso que aconteceu com o nosso pequeno exemplo. O copo era o mesmo, a água era a mesma quantidade, mas segurar isso já estava extremamente sofrido. Então, quando a benfeitora diz para a gente que a gente deve romper com isso que tanto nos atrapalha, e ela coloca o passado sombrio como um desses aspectos, é justamente nessa perspectiva de que, apesar do passado ter sua influência sobre nós, que a gente possa também exercitar a ideia de que passou e que a gente pode aprender uma nova forma de lidar com aquela memória, igual o nosso copo. Eu não preciso ficar segurando ele por 5, 6, 10, 20 horas. Eu posso deixar ele em cima da bancada e partir para uma nova experiência. Mas quantos de nós fazemos questão de trazer toda hora esse passado que nos maltrata, que nos angustia, que nos faz sofrer, que nos faz ressentir experiências dolorosas, para magoar o outro e para nos magoar também. Então, que a gente possa trazer o modelo do mestre, quando ele diz, vá e não tornes a pecar, ou seja, começa uma nova vida, começa uma nova história, mesmo com pequenos passos,
mas tenta recomeçar. E aí, para finalizar, a benfeitora vai dizer: os inimigos estavam no foro íntimo dos combatentes. Que a gente não se engane, os nossos maiores inimigos estão dentro de nós mesmos. É a nossa dificuldade de nos aceitarmos como somos. É a nossa falta de amor por si mesmo. É a nossa falta de compaixão por nós mesmos. A gente não se perdoa. E na medida em que a gente se trabalha nesses aspectos, tudo isso a gente consegue levar para o outro, para o nosso próximo. E aí ela vai dizer: ele sabia, ou seja, Jesus sabia também que o esforço era árduo e só a perseverança, o tempo e o trabalho levariam à vitória. Assim, não se irritava e nunca se impacientava. Então, Jesus sabia que precisava de muito esforço, que precisava de muita persistência e que só a persistência, o tempo e o trabalho levariam a gente e vão nos levar a experimentar a vitória sobre nós mesmos. E dessa forma o mestre não se irritava e não se impacientava. Então que a gente possa, nesse momento, renascer dentro de nós mesmos, para ressentir a presença do Cristo, para nos conectarmos com essa experiência inigualável, que é sentir o amor de Deus por todos nós. Tendo a certeza de que nós não estamos sozinhos nesse processo. Não estamos sozinhos de jeito nenhum. Nós temos a presença de amigos queridos, sejam encarnados, mas também temos conosco a presença incansável dos nossos anjos de guarda, dos nossos benfeitores espirituais, dos espíritos familiares que nos acompanham há tantas reencarnações. Então, não estamos sozinhos. Natal é conexão com a nossa família física, mas também conexão com a nossa família espiritual. E que a gente possa viver esse Natal dessa forma e dessa perspectiva que nos alegra, que nos encanta, que nos dá contentamento, que nos renova a experiência, que nos renova as emoções. É o que eu desejo de coração para todos vocês, nesse momento que a gente possa vibrar pela coletividade, por tantos amigos que foram e que partiram para a pátria espiritual, que eles possam sentir também a presença amiga do Cristo no amparo às suas dores, amparando também os momentos de tristeza e solidão dos familiares que ficaram e que não puderam acompanhar os ritos desse processo de despedida em função da pandemia. E é nesse momento de compreensão de que sentir o Cristo é renascer a cristandade em nós mesmos. É o que eu desejo para mim, para todos vocês, para que possamos juntos nos unir cada vez mais nesse propósito da nossa existência, que é
a evolução, mas que é do amor e da fraternidade. Um grande abraço, um Natal de muita paz, de saúde, para que todos vocês possam sentir o Natal junto dos corações amorosos, corações que ainda estão aqui encarnados conosco, mas também corações que estão na pátria espiritual. Um grande e fraterno abraço e até o próximo trabalho.